Quantas vezes você já sentiu que o mundo estava contra você? Como se as palavras, as atitudes e até as situações inesperadas te desestabilizassem de maneira tão forte que fosse difícil manter a paz dentro de si. E se eu te dissesse que você tem o poder de mudar isso? Que há uma maneira de transformar sua mente e, assim, ser imune a tudo o que vem de fora, sem perder a sua essência ou sua humanidade? Carl Jung, com sua sabedoria profunda e visão única sobre a psicologia humana, nos mostrou que a verdadeira liberdade começa dentro de nós. Ele acreditava que somos capazes de moldar nossas reações emocionais e, ao fazermos isso, tornamo-nos imunes aos impactos negativos do mundo ao nosso redor. A chave para isso é o autoconhecimento. Quando você se conhece de verdade, quando entende suas emoções, seus pensamentos e os seus limites, nada pode tirar a sua paz. Parece um objetivo distante, não é? Mas acredite, é totalmente possível. Jung nos ensinou que ao abraçar nossa totalidade, tanto a luz quanto a sombra que existe dentro de nós, conseguimos criar uma base sólida que nos protege das turbulências da vida. E essa proteção não é uma armadura fria que nos torna insensíveis, mas uma força interior que nos permite seguir em frente, mesmo quando o mundo tenta nos derrubar. Neste vídeo vamos falar sobre como você pode aplicar os ensinamentos de Jung para se tornar emocionalmente invulnerável. Não significa ignorar as dores, os desafios ou as críticas. Significa aprender a perceber tudo isso sem que isso te consuma. Significa ser capaz de olhar para uma situação difícil e, em vez de reagir com raiva ou medo, agir com clareza e equilíbrio, sabendo que você tem controle sobre sua mente e suas respostas. Imagine por um momento, e se você pudesse viver todos os dias sem que as opiniões dos outros te abalassem? Sem que as palavras cortantes ou os eventos inesperados te desestabilizassem? E se a paz interior fosse algo que você realmente possuísse, independentemente do que acontece lá fora? Isso não é um sonho distante, nem um conceito abstrato. Isso é possível. E a chave está em como você se relaciona com o que acontece dentro de você. Quando você parar de dar poder a tudo o que vem de fora, quando deixar de ser refém das circunstâncias, você experimentará uma liberdade que vai além da simples ausência de problemas. Vai ser uma liberdade de ser você mesmo, de agir conforme sua verdade, sem se deixar arrastar por nada nem ninguém. Jung nos ensina que, ao tomar o controle de nossas emoções e de nossa mente, nos tornamos seres mais autênticos, mais fortes e mais leves. Quando você entender que a única coisa que realmente pode te afetar é aquilo que você permite que afete sua mente, tudo muda. Hoje, convido você a dar o primeiro passo nessa jornada de transformação. Ao olhar para dentro, você pode encontrar a força para não ser mais afetado por nada nem ninguém. E quando isso acontecer, você perceberá que o mundo lá fora não tem mais poder sobre o seu interior. Porque a verdade é que quando você entender quem você realmente é e como pode controlar suas emoções, você se tornará imbatível, não por ser indestrutível, mas por saber que nada pode tocar aquilo que você escolhe proteger dentro de si. E você tem o poder de começar agora. Já parou para refletir sobre quantas vezes você deixou que as opiniões dos outros moldassem suas escolhas, seu comportamento ou até sua autoestima? A verdade é que, muitas vezes, nos tornamos prisioneiros das expectativas alheias, fazendo escolhas para agradar, para ser aceitos, ou simplesmente para evitar o julgamento. Mas a verdadeira liberdade está em romper com essa prisão emocional, em aprender a ser fiel a si mesmo, sem medo de se expor ou ser incompreendido. A autonomia emocional é a capacidade de ser o capitão da sua própria vida, não permitindo que o que os outros pensam ou dizem sobre você tenha o poder de moldar suas emoções ou ações. Isso não significa ser insensível ou indiferente, mas sim entender que você tem o controle sobre como se sente e reage. Imagine por um momento
A liberdade que vem ao parar de buscar constantemente a aprovação dos outros. Quando você começa a desenvolver a autonomia emocional, se torna capaz de tomar decisões baseadas no que é melhor para você, no que está alinhado com seus valores e crenças, e não no que os outros esperam de você. Este é um dos maiores passos para a verdadeira liberdade. Entender que, embora as críticas possam surgir, elas não definem quem você é. Elas são apenas opiniões externas, com as quais você pode escolher dialogar ou simplesmente deixar passar. Manter-se fiel aos seus próprios princípios, mesmo quando isso significa nadar contra a corrente, é um sinal de força interior e sabedoria emocional. Quando você valida a si mesmo, a necessidade de validação externa diminui. Em um mundo onde todos parecem estar em busca de validação, seja nas redes sociais, no trabalho ou nas relações pessoais, a verdadeira força vem de dentro. Validar a si mesmo significa reconhecer seu valor independentemente do que os outros dizem ou pensam. Isso é fundamental para a construção de uma autoestima sólida e para a manutenção da paz interior. Quando você aprende a se apoiar, a encontrar sua própria aprovação, você cria um alicerce emocional resistente às tempestades externas. E como podemos fazer isso na prática? Uma maneira poderosa de cultivar essa validação interna é através da reflexão sobre suas conquistas, seus valores e o impacto positivo que você causa na vida das pessoas. Parar e reconhecer suas vitórias, mesmo as pequenas, faz com que você se conecte com a sua verdadeira essência. A autovalidação vem de reconhecer sua própria jornada e o que você representa, sem precisar que os outros validem sua existência ou ações. Muitas vezes, usamos máscaras sociais, criando uma versão de nós mesmos que achamos que os outros querem ver. Isso pode ser um reflexo da pressão social para atender a padrões de beleza, sucesso, comportamento ou até moralidade. A sociedade constantemente nos empurra para nos encaixarmos em moldes pré-determinados, muitas vezes nos afastando de nossa verdadeira identidade. Mas qual é o custo de viver atrás dessas máscaras? Quando vivemos apenas para agradar os outros, quando fazemos escolhas para não desagradar, corremos o risco de perder nossa autenticidade. As máscaras nos afastam de nossa essência, nos fazem viver em um estado constante de insegurança, pois por trás delas sempre há um medo. O medo de que, se mostrarmos quem realmente somos, seremos rejeitados. A verdadeira liberdade está em ser autêntico, em se permitir ser quem você é, sem o peso das expectativas externas. Isso significa aceitar suas imperfeições, suas peculiaridades, e reconhecer que ser autêntico não significa agradar a todos. Em vez de ser refém das opiniões alheias, você escolhe viver de acordo com seus próprios princípios e valores, sem medo do julgamento. A partir do momento em que você decide ser verdadeiro consigo mesmo, a opinião dos outros perde o poder sobre sua felicidade. A jornada para não ser refém das opiniões dos outros exige coragem, mas também traz uma liberdade indescritível. É um caminho que começa com o autoconhecimento, com a prática diária de se conhecer melhor, de entender o que realmente importa para você e de construir uma vida alinhada com seus valores mais profundos. Não se trata de ser perfeito ou de agradar a todos, mas de ser fiel a si mesmo, independentemente da pressão externa. Liberte-se das correntes do julgamento e da busca incessante por aprovação. Reconheça que você já é suficiente, exatamente como é. A verdadeira validação vem de dentro. E ao ser autêntico e manter-se fiel a quem você é, você cria uma vida de liberdade e paz interior, onde nada nem ninguém pode roubar sua essência. Seja você, sem medo, e permita-se viver de acordo com a verdade que reside dentro de você. Só assim você encontrará a verdadeira liberdade e a paz que tanto deseja. A vida é repleta de desafios, imprevistos, perdas, fracassos e dificuldades que, muitas vezes, parecem nos derrubar.
Em momentos de crise, somos testados até os nossos limites. Mas, se olharmos mais fundo, essas adversidades não precisam ser o fim da nossa história. Elas podem ser, na verdade, o começo de uma transformação profunda. A resiliência psicológica, como nos ensina Carl Jung, não é algo que nasce com a gente, mas algo que podemos cultivar com o tempo, através do autoconhecimento, autodescoberta e principalmente ao tomar as rédeas das nossas próprias emoções. Jung acreditava que as adversidades são inevitáveis, mas também acreditava que dentro de nós existe um potencial ilimitado para lidar com elas. A psicologia junguiana nos ensina que a verdadeira resiliência não vem de resistir à dor ou negar nossas emoções, mas de abraçar nossas sombras. Aquilo que nos machuca, aquilo que nos desafia. Para Jung, essas experiências dolorosas não são obstáculos, mas oportunidades para crescer. O processo de encarar nossas próprias limitações e falhas de frente nos fortalece e nos prepara para os desafios futuros. Ao entender os arquétipos que habitam nossa psique e nos conectarmos com a nossa própria sombra, podemos começar a trabalhar em nossa integração interna. A sombra de Jung é aquela parte de nós mesmos que, muitas vezes, tentamos esconder ou ignorar. Nossos medos, inseguranças, traumas passados. Mas ao trazê-los para a luz da consciência, ao reconhecê-los, podemos usá-los como uma fonte de força. A resiliência verdadeira vem de aprender a conviver com nossas imperfeições e até mesmo de usá-las para nos fortalecer. Isso significa que nossas feridas não precisam definir quem somos. Elas podem ser a fonte de nossa sabedoria, nossa empatia e nossa capacidade de resistir às adversidades. Quando falamos de resiliência, é fundamental lembrar que ela não é um estado permanente, mas um processo contínuo. A vida não para de nos desafiar, e nossa capacidade de lidar com esses desafios depende diretamente do quanto investimos em autoconhecimento e autodescoberta. Jung nos lembra que o caminho para a totalidade, ou individuação, é uma jornada contínua, onde não há fim. É uma evolução constante de quem somos, baseada no entendimento profundo de nossas próprias motivações, desejos e limitações. Este autodesenvolvimento não é algo que acontece da noite para o dia, mas sim uma prática diária. Quando dedicamos tempo e energia para nos conhecermos melhor, para compreender nossas reações, emoções e escolhas, nos tornamos mais preparados para as adversidades da vida. O autoconhecimento nos protege das influências externas, porque passamos a compreender o que é realmente importante para nós e não nos deixamos guiar pelas opiniões e pressões do mundo exterior. Em vez disso, nos tornamos os arquitetos da nossa própria vida, escolhendo conscientemente nossas respostas e ações. Em nossa jornada de autoconhecimento, um dos maiores desafios é aprender a ser o mestre das nossas emoções. Quando passamos a ser conscientes do que sentimos, não mais reagimos impulsivamente aos estímulos externos. Em vez de ser dominados pelo medo, raiva ou tristeza, somos capazes de observar nossas emoções sem nos deixar consumir por elas. Esse é um dos maiores ensinamentos de Jung. A autoconsciência é a chave para a liberdade. Para a liberdade emocional. Você já se pegou sendo arrastado por uma emoção que parecia impossível de controlar? A raiva que toma conta, a tristeza que te paralisa, a ansiedade que te impede de agir. A boa notícia é que todas essas emoções têm uma origem e, com o tempo, podemos aprender a identificá-las, compreendê-las e, o mais importante, não deixar que elas definam nossas ações. Ao invés de sermos reféns delas, podemos escolher como responder com calma, clareza e sabedoria. A prática da resiliência emocional é entender que não são as circunstâncias que determinam o que sentimos, mas nossa capacidade de processá-las e responder de forma equilibrada. Jung nos ensina que quando nos tornamos conscientes da origem de nossas emoções, podemos transformá-las em aliados. Isso exige paciência,
prática e, principalmente, compaixão por nós mesmos. A cada vez que você conseguir observar suas emoções sem ser consumido por elas, você estará mais forte, mais em paz consigo mesmo e mais capaz de enfrentar qualquer desafio com resiliência. A resiliência, então, é mais do que apenas sobreviver às dificuldades da vida. Ela é a arte de transformar as adversidades em aprendizado, crescimento e evolução pessoal. Com os ensinamentos de Jung, entendemos que as dificuldades não são inimigas, mas mestres disfarçados. Quando abraçamos nossas sombras, quando investimos no autoconhecimento contínuo e aprendemos a ser os mestres das nossas emoções, somos capazes de enfrentar qualquer tempestade que a vida nos traga. Se você quer transformar sua vida e se tornar verdadeiramente resiliente, comece pela aceitação de quem você é, com todas as suas forças e fraquezas. Invista no seu autodesenvolvimento, desafie-se a crescer constantemente e não permita que suas emoções o dominem. O poder de ser resiliente está dentro de você, esperando para ser descoberto e aprimorado. Agora é o momento de se tornar o mestre da sua vida, porque quando você aprende a ser resiliente, nada mais pode quebrar sua essência. Ao longo dessa jornada, Carl Jung ensina que não somos reféns das circunstâncias ou das opiniões alheias. A verdadeira força vem de dentro, de um autoconhecimento profundo que nos permite ser autênticos e resilientes diante das adversidades da vida. Jung nos ensina que ao nos conectarmos com nossa essência e integrarmos nossas sombras, podemos aprender a não ser afetados pelas pressões externas, mantendo a paz interior, independentemente do que o mundo ao nosso redor pense ou diga. A liberdade emocional que ele propõe não é uma fuga da realidade, mas uma transformação interna que nos permite navegar pelas tempestades da vida com equilíbrio e clareza. Ao sermos fiéis aos nossos próprios valores e não dependermos da validação dos outros, encontramos um espaço onde somos livres para viver nossa verdade. A verdadeira libertação está em não permitir que nada ou ninguém tenha o poder de controlar nossa paz de espírito. Ao praticar o autoconhecimento, a aceitação e a resiliência emocional, você começa a construir a vida que sempre desejou, sem se deixar moldar pelas expectativas externas. E ao fazer isso, você se torna a melhor versão de si mesmo. Uma pessoa que, como Jung nos ensina, é capaz de enfrentar qualquer desafio com coragem e sabedoria. Agora, a escolha é sua. Ser o mestre da sua própria vida, imune às influências externas, e viver com liberdade, autenticidade e paz interior. Isso é o que Carl Jung revela para você. Se você chegou até aqui, é porque deseja ser imune a tudo que tenta te abalar. Então, inscreva-se no canal, deixe seu like e ative as notificações para receber mais conteúdos transformadores como este. Na tela, você encontra 2 vídeos cheios de sabedoria para continuar sua jornada de crescimento. Não perca! Te espero lá!